Os irmãos encontraram? Amém. Diz assim: Mas o Senhor disse a Ananias: Vá, porque este é para mim um instrumento escolhido para levar o meu nome diante dos gentios e reis, bem como diante dos filhos de Israel. Pois eu mesmo vou mostrar a ele quanto deve sofrer pelo meu nome. Amém? Queridos, nós estamos seguindo o objetivo, o propósito de levar a Igreja do Senhor a assumir a responsabilidade da evangelização e do discipulado. São 2 semanas, já 2 segundas-feiras que nós temos nos reunido em reuniões virtuais, passando informações, ensinando muitos irmãos e outros que já sabem muito desta área, que é a evangelização. E nós convidamos a igreja, os obreiros, todos aqueles que gostariam, querem, ou Deus tem colocado no seu coração o desejo de ganhar almas para o Senhor, que participem dessas reuniões. Está aberto a todos, inclusive irmãos de outras denominações que quiserem cooperar conosco, quiserem ouvir, são muito bem-vindos. Porque nós precisamos, irmãos, fazer a nossa parte como igreja. A Igreja do Senhor tem uma grande missão, chamada a Grande Comissão. E nós não podemos deixar de fazer, de realizar esta obra que o Senhor nos mandou. O mundo, a nossa cidade, é um grande mar e está repletas de peixes. E nós precisamos pescar. Quando Jesus chamou Pedro e André, ele disse: Vem que farei de vocês pescadores de homens. E é isso que precisamos nesse tempo em que estamos vivendo. Queridos irmãos, nós queremos usar então o chamado de Paulo para mostrar que Deus, ele tem propósitos grandes em nossa vida. Mas para não nos tornar grandes, o propósito é grande. Mas nós ficamos no nosso lugar. Às vezes é normal, é natural nós chamarmos e reconhecermos o chamado das pessoas. E dizermos: aqui está um grande homem de Deus, um grande servo de Deus. Mas se é grande, não é servo. E se é servo, não é grande. Nós estamos todos debaixo da mão poderosa do Senhor. Grande é Ele. E nós trabalhamos. Amém? Queridos, como instrumentos de Deus, nós podemos fazer muito mais do que nós estamos fazendo. Se nós analisarmos bem Paulo, ele era um fariseu. Ele também tinha a sua comunhão com Deus da forma dele. A Bíblia diz, e ele diz também nas suas cartas, que ele era zeloso. Porém, ele mais tirava gente da igreja do que evangelizava. Ele estava fazendo o trabalho contrário. Um homem culto, estudado, tinha a cultura judaica nas suas veias, corria o sangue judaico, mas ele estava fazendo ao contrário. E é interessante que nós venhamos fazer uma autoanálise. Eu falo muito sobre isso, autoanálise, autocrítica, olhar para nós, porque muitas vezes nós estamos agindo de forma errada. Talvez com a intenção de acertar, assim como Paulo achava que estava fazendo uma grande obra, correndo atrás dos hereges, tirando as mulheres pelos cabelos, prendendo pessoas, mas Deus queria ele com outro propósito. E Deus hoje nos chama para esse mesmo propósito que chamou Paulo.
pregar a sua palavra e ganhar almas para o Senhor. No texto que nós lemos e que o irmão Maurício leu, também nós vamos ver que Deus nos ensina algumas coisas. Deus tem propósitos específicos na vida de cada um de nós. Não somos iguais. Domingo o evangelista Joab estava falando aqui sobre os polegares. Não existe um polegar igual ao outro. Todos são diferentes. E o chamado de Deus na nossa vida também é. Mas tem vários cantores, vários pregadores, mas cada um a sua forma. Cada um Deus usa como Ele quer. A Bíblia diz que no corpo nós somos membros e precisamos dar resultados, assim como também o vaso Deus usa, como nós lemos aqui no versículo 15. Ele é para mim um vaso escolhido, outras versões dizem um instrumento escolhido. E nós somos instrumentos de Deus. Deus não olha para nós como apenas um número, mas com um propósito individual na vida de cada um. Talvez nós olhamos para alguns de nós ou olhamos para nós mesmos e achamos, eu não tenho capacidade. Ou talvez eu diga, eu tenho mais capacidade do que fulano. Mas a forma como Deus vai me usar é diferente do que cada um dos demais. Mas eu preciso aceitar. E nós vemos que Paulo aceitou esse chamado, porque quando Ananias reclama para Deus que ele não gostaria de ir lá ver esse homem que tinha cartas dos maiorais para prender os cristãos, Jesus, o Senhor, diz para ele, ele está em oração, ele está em jejum, e ele teve visões que você entrava lá naquela casa. Então, é sinal de que Paulo, ao cair na estrada, ele já tomou a tarefa para si, porque ele chamou Senhor. Quem és tu? E dali em diante ele já começou a agir como cristão. Alguém pode dizer, mas ele era fariseu e fariseu também orava. Mas eu não creio que ele estava fazendo uma oração hipócrita, como o próprio Cristo havia falado lá nos evangelhos, a forma como eles oravam. Paulo estava quebrantado diante de Deus, em jejum, não comeu nada, e já havia visões na sua vida. Então nós, para aceitarmos este processo na nossa vida, nós precisamos aceitar que Deus tem algo a fazer em nós e para que nós façamos para o reino dele. E é interessante que no versículo 16, Jesus diz a Ananias, pois eu mesmo vou mostrar a ele quanto deve sofrer pelo meu nome. Não é fácil. O chamado que nós estamos recebendo, desde a grande comissão, desde o ID de Jesus, não é fácil. E é por isso, irmãos, que nós recuamos. É por isso que nós fugimos desta missão. Nós não vamos para a batalha, para a linha de frente. É por isso que nós, muitas vezes, nos evangelismos, as equipes do irmão Leandro, do irmão Vladimir, ficam desfalcadas. Porque é sofrimento pregar a palavra do Senhor lá na rua. Porque pregar aqui é fácil. Nós jejuamos, nós oramos, nós estudamos e pela misericórdia de Deus, Ele nos usa. Mas ir lá fora onde ninguém vê, é difícil. Mas é para essa tarefa que Deus nos escolheu. E não adianta dizer que o meu dom é cantar, o meu dom é liderar, o meu dom é orar. Todos nós
temos o mesmo chamado de pregar o evangelho a toda criatura. O poder predestinador de Deus escolheu Paulo como vaso. Deus, na sua onisciência, já havia escolhido Paulo. E fica claro que Deus determinou os acontecimentos da vida do apóstolo. Nós vemos que a educação, o preparo intelectual, cultural, a personalidade de Paulo, tudo foi determinado por Deus. Talvez Paulo tivesse, com certeza, tinha outros objetivos na sua vida. Mas Deus olhou para aquele Paulo e disse: não, você estudou, você é assim, você tem cultura, você é fariseu, mas eu vou mudar totalmente a tua vida, você é meu. Você é um vaso escolhido para pregar a palavra de Deus. E Deus agiu na vida desse homem. E eu creio, irmãos, que chegaria um momento de ele agir mais ainda dentro do propósito que ele tinha. Mas chegaria o momento de Deus na vida dele. Ele não sabia, mas Deus sabia. E às vezes nós traçamos propósitos, nós estudamos para algo, para alcançar objetivos pessoais, mas Deus, Ele trabalha de antemão na nossa vida, direcionando todas as coisas. E nós achamos que estamos fazendo para nós, mas é para Deus. É Ele que vai determinar os passos de cada um de nós. Lá em Gálatas 1, versículo 13 em diante, diz assim, Paulo escrevendo aos Gálatas, ele diz o seguinte: porque já ouvistes qual foi antigamente a minha conduta no judaísmo, como sobremaneira perseguia a igreja de Deus e a assolava. Paulo era mau, ele assolava os crentes. E na minha nação excedia em judaísmo a muitos da minha idade, sendo extremamente zeloso das tradições de meu pai. Ele trazia os ensinamentos na prática, sem falhar, ao menos procurava. Mas quando aprouve a Deus, que desde o ventre da minha mãe, antes dele nascer, me separou e me chamou pela sua graça. Para quê? Revelar seu Filho em mim, para que o pregasse entre os gentios. Não consultei carne nem sangue. Ele não foi lá para os pais, para os familiares, para os líderes religiosos, perguntar se poderia servir a esse Jesus, se ele poderia pregar o Cristo que eles mesmos haviam crucificados. Quando Jesus chama, nós obedecemos. Não corremos perguntar para ninguém, porque é Deus que nos chama. Queridos, não foi obra do acaso. Deus sabia exatamente quando e como usaria aquele vaso. É onisciência. Se nós vermos a história da igreja primitiva, nós vamos entender que Deus precisava de alguém que saísse do meio dos judeus para pregar aos gentios. Porque Jesus veio e fundou uma igreja única, não apenas de judeus, mas os apóstolos que seguiram Jesus, eles estavam muito aquém daquilo que Deus esperava e precisava para que o evangelho chegasse até Uruguaiana. Nós somos devedores de Paulo. E ele assumiu esta responsabilidade. Paulo pegou toda a educação, ou seja, Deus pegou toda a educação
e o conhecimento desse homem. E o que ele fez? Aplicou na expansão do reino de Deus. E eu pergunto aos irmãos, o que você tem feito com o conhecimento que Deus te deu? O que você tem feito com a posição social que Deus te colocou? Com os conhecimentos bíblicos que você tem? Será que vai ser necessário Deus te encontrar na estrada? Te derrubar? Para você assumir a responsabilidade? Nós precisamos nos conscientizar de que essa tarefa é nossa. Existe um versículo que não está muito claro que diz que os anjos gostariam de fazer esse trabalho. Mas é a igreja que tem a ordem, o ID, a missão. Eu e você, igreja, somos nós. E precisamos cumprir. O propósito de Paulo não era o mesmo de Deus, e às vezes o nosso também não é o mesmo de Deus. Mas o que Salomão escreveu lá em Provérbios 16:9, diz assim: o coração do homem considera o seu caminho, mas o Senhor lhe dirige os passos. Nós traçamos uma meta, traçamos um caminho, mas o Senhor parece que pega nos nossos pés e diz, ó, pisa aqui, vai ali, vai lá. É Ele. Ele é o dono de todas as coisas. Ele é o nosso Deus, o nosso Senhor. E onde chegou o Evangelho, o nome de Paulo se tornou reconhecido. Eu creio que Paulo não tinha noção de saber, não tinha noção de onde chegaria o nome dele, através das cartas que ele escreveu, dos conselhos que ele deu às igrejas, e hoje é um dos personagens bíblicos mais citados. Será que ele tinha noção disso? Ele não teve nem tempo para saber aonde chegariam as suas cartas. Mas tudo que Paulo fez foi porque se permitiu viver o chamado de Deus na sua vida. Será que nós queremos também nos entregar por inteiro ao chamado de Deus na nossa vida? Ou é apenas para nós ter um cargo, um status? Já imaginou se Paulo, ele dissesse para Deus, olha, eu até faço, mas apóstolo, né? Quero ser apóstolo para mim poder ir. E muitas vezes hoje nós só vamos se nós temos um título. Mas o que diz o versículo 16? Vale a pena repetir. Eu mesmo vou mostrar a ele o quanto deve sofrer pelo meu nome. Irmãos, nós vemos que nesses últimos tempos Deus está selecionando pessoas para cumprir esse chamado. Nós estamos no final dos tempos. Talvez os seus propósitos que você tanto sonha sejam abortados por Deus. E Ele diga para você, basta, agora sou eu que vou ordenar. Não é mais você. Por quê, irmãos? Porque o tempo da graça está se findando. As pessoas estão como esse rapaz que estava aqui agora, aqui à frente. Ele tem uma alma. E nós, quando ele está nesta situação, nós não queremos nem chegar perto. Mas quantos de nós, quantos irmãos estiveram em situação semelhante e estão aqui hoje glorificando o nome do Senhor? O tempo da graça ainda está
vigente e nós não podemos perder tempo. Naquela época, Deus tinha Paulo. E Paulo discipulou pessoas, ele foi discipulado primeiro por Barnabé. Barnabé acompanhou na primeira viagem missionária. Depois Paulo já tinha condições de seguir e discipulou outros. E seguiu viagens com outros também. E Paulo foi aquele que foi chegando, foi criando as igrejas, formando, plantando e também formando obreiros. Mas o objetivo maior de Paulo não era formar obreiros. A maioria das cartas de Paulo é para a igreja, porque ele amava fazer a obra do Senhor. E para que ele foi chamado? Para evangelização, pregar a palavra, ganhar almas para o Senhor. É muito bom nós hoje falar que somos líderes, que nós temos liderados, mas Deus não se importa com essas coisas. Deus, quando olha para a igreja, não vê pastor, evangelista, presbítero. Deus vê almas, rebanho. E rebanho se multiplica. Rebanho tem que crescer. Assim como Paulo, nós estamos sendo chamados para uma tarefa. Além de a tarefa ser difícil, como já falei, os tempos que nós vivemos são mais difíceis ainda. Paulo teve as suas dificuldades. E se nós lermos lá onde ele passou por naufrágios, por açoites, ele passou por tantas coisas. Lá, naquela época, ele tinha dificuldades. E quais as dificuldades que temos hoje? Nós também temos. Mas se Deus está conosco, se Deus está no barco, nós seguimos e vamos em frente, porque os peixes estão aí e precisam ser alcançados. Aqueles que não estiverem dispostos a sofrer pelo nome de Cristo, infelizmente, irmãos, não serão escolhidos. E o grande problema não é apenas não ser escolhido para ser um obreiro, para ser um evangelizador, porque a salvação depende de nós vivermos para Cristo. E viver para Cristo é sofrer por Ele. O evangelho não é fácil. É um desafio diário. É consagração, é jejum. É renúncia. Então não é fácil para ninguém. E ser um chamado é mais difícil ainda. Mas Deus está selecionando. Porque nós fomos escolhidos para o tempo de agora. Não é para depois. Não é para amanhã. É para hoje. Nós às vezes entendemos que evangelizar nós temos que parar, nos consagrar, estudar, reunir um povo e sair evangelizar. Evangelização é uma cultura cristã. É todos os dias. É pregar sempre. Aonde Deus abrir uma porta da pregação da palavra, é uma oportunidade que não pode ser desperdiçada. Se você é chamado, você não perde oportunidade. Paulo estava preso com Silas. Ele poderia ter deixado aquele carcereiro morrer. Havia açoitado eles, mas era uma porta aberta. E Paulo aproveitou a oportunidade. Queridos irmãos, está no momento de nós usarmos tudo o que temos para ganhar o máximo de pessoas para Cristo. É educação, é conhecimento, é dinheiro, é tempo, dedicação. Tudo que nós temos ainda é pouco, porque as almas estão correndo para o abismo.
E nós precisamos fazer mais nesta obra. Mas após ouvir Ananias, o Senhor disse: vai, Ananias, porque agora ele é para mim vaso escolhido. Assuma a responsabilidade, porque tu não vai ser vaso da Igreja Assembleia de Deus de Uruguaiana, vaso do pastor Argemiro Rodrigues da Silva. É vaso escolhido por Deus e é dele. E tem muitos vasos prontos, preparados para servirem a Deus. Deus já te deu. Olha para você, o que você já aprendeu. Quantas oportunidades Deus já te deu, quantos livramentos Deus já te deu. Nós, igreja, estamos prontos, basta fazer. Ah, mas eu não sei, eu nunca fiz. Sempre haverá a primeira vez. Nesta semana, a minha esposa estava lendo na internet que os moradores de Uruguaiana estavam reclamando que as empresas só contratam pessoas com experiência e elas estavam pedindo uma oportunidade. E nós estamos dando oportunidade todos os dias para pregar e tem gente que não quer a oportunidade. Nesse reino não precisa ter experiência, precisa ter vontade, precisa ter amor pelas almas, precisa olhar para os perdidos e dizer: ele tem uma alma e eu vou falar de Jesus para aquela pessoa. Queridos, nós vimos um testemunho, não sei se o pastor Amós falou aqui. Pastor Abe Uber é muito conhecido, se eu não me engano, na cidade de Santarém. Lá havia um carnaval muito grande como tem em Uruguaiana. Sabe o que aconteceu depois de 10 anos? Não tem mais carnaval, porque não tem mais quem desfile. Não tem mais as escolas de samba. Onde é que foram parar? Dentro da igreja, todos salvos. Mais de 90% da cidade entregou a sua vida a Deus. Por quê? Porque a igreja saiu evangelizar. Porque a igreja entendeu a necessidade do povo lá de fora. E por que não pode acontecer isso em Uruguaiana? Milhões são investidos todos os anos nesta avenida. E nós reclamamos, mas se nós ganharmos eles para Jesus, termina e acaba tudo e a igreja cresce. Basta que a igreja tome posição. Não adianta você se achar ignorado por Deus, você se menosprezar dizendo que Deus só usa os outros, que Deus só usa quem tem dinheiro, quem tem posição social. Não adianta, irmãos. Deus quer usar você do jeito que você é. Se você dizer para alguém, Jesus te ama, é uma semente que está sendo plantada, semeada, e no tempo certo vai germinar. Talvez você nunca vai saber que você foi quem semeou a semente. Mas diante de Deus, o galardão está garantido. Queridos, Deus conta com todos nós. Como eu já falei, ser escolhido de Deus não é para ser famoso, não é para ter sucesso, não é para ser pastor, missionário enviado para outros países. Nós todos estamos aqui porque somos escolhidos para uma grande obra diante de Deus, que é fazer o reino de Deus se expandir. E tem espaço e tem tempo. Basta que nós façamos. Você é um escolhido de Deus. Amém? Que Deus abençoe a igreja em nome de Jesus. Amém.